O Antigo Testamento, então, foi tranquilo. Veio exatamente como os judeus o tinham, com os mesmos livros. A ideia do cânon, gente, é uma ideia que veio dos judeus. Os judeus tinham feito o cânon deles. E agora os cristãos tinham que fazer o seu. E a hora era agora. Por quê? Porque não podia se perder muito tempo, porque ia se começar a ficar distante demais das fontes originais. Você tinha ainda pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos. Então você tinha muitas testemunhas ainda. Não, esse livro aqui foi escrito pelo fulano. Só que vocês, é claro, percebem isso, se passar 500 anos começa a ficar mais complicado de provar as coisas. Então a hora era essa. E os ataques que as heresias estavam proporcionando empurraram a igreja a fazer isso logo. Que livros seriam colocados no Novo Testamento? Essa é a pergunta. Além dos 27 que acabaram entrando realmente, existiam muitos outros livros circulando no meio das igrejas. Havia o Evangelho de Pedro, havia o Didaquê, a primeira carta de Clemente aos Coríntios, a própria carta de Policarpo aos Filipenses. Havia dúvidas em relação a essas obras. O Pastor de Hermas. E a situação era tal, diante das heresias crescentes, que era urgente fazer alguma coisa. Vejam bem, gente, olha só. O gnosticismo estava produzindo livros falsos, assinando com o nome de apóstolo. Né? Olha como isso aperta. O Marcion estava dizendo que tudo isso aí não é inspirado. Estava jogando fora os livros válidos. E o Montano estava dizendo que não tinha terminado a revelação. Ele tinha mais coisinha para falar. Né? Deus continuava falando, como falou com Paulo, continuava falando através dele. Então vejam que as três heresias apertam em direção ao cânon. Percebem isso?